Olá, começa agora mais um Sala de Aula e o tema de hoje é sobre se deixar as crianças na creche ou escola em período integral afeta o desenvolvimento social e educacional delas. E eu converso com a Cristina Corsini, que é coordenadora da pós-graduação de Educação Socioemocional do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, e com a Shirley Mello, coordenadora pedagógica do Ângulo Centerville. Obrigado pela presença. Obrigada. Shirley, eu começo por você, aí também a Cristina já pode responder. Deixar a criança na creche o dia todo é a melhor alternativa? Bem, hoje em dia a gente tem que pensar num contexto, né, familiar. Então, a melhor não seria, mas a gente tem que lidar com o ideal e com o necessário. Então, o que é importante? Que as famílias tenham clareza do espaço e do lugar onde essa criança está sendo deixada em período integral. Isso tem que ser um cuidado da família ao fazer a escolha, pensando que hoje é uma necessidade da maioria, né, dos pais, que a criança fique num ambiente escolar que tenha um período integral. Buscar deixar com o familiar seria uma alternativa melhor? Depende dos recursos, né, dessas pessoas, desses cuidadores, né, porque muitas vezes a criança fica com alguém da família, mas essa família não tem recursos, né, nem emocionais, nem sociais para acolher aquela criança e para estimular, né, que é o principal objetivo, né? Então, a criança ela perde socialmente ficando o dia todo na creche ou na escola infantil? Depende muito, né, da proposta que se coloca para essa criança o dia inteiro na escola. Socialmente não, pensando que ela vai se envolver e se relacionar, né, ali com adultos e colegas de diferentes faixas etárias, num contexto onde é comum, tranquilo para ela, já é um ambiente onde ela já está familiarizada. Então, socialmente, não necessariamente, né, não há uma perda. Agora, o que é importante é que não se restrinja a esse ambiente escolar, né? Uma vez que ela fica a semana toda dentro da escola, o ideal seria que a família, sempre que possível, e pensando em feriados, finais de semana, proporcionasse, né, a essa criança outros momentos e ambientes de vivências sociais diferentes do contexto de escola. E na sua opinião, Cristina? Mesma da Shirley. Então, eu acho que assim, a criança ela tem que ter, ela tem ganhos, né, sim, em termos de convívio com pessoas diferentes, né, em idades diferentes, então isso também acaba sendo positivo, mas é importante sim que haja esse fortalecimento dos laços afetivos com a família, né, com os pais, pensando aí em outras atividades, em outros momentos, para que esse vínculo seja fortalecido. E na questão da educação, como é que fica? Em termos de educação, dela ficar valores, o tempo integral, isso. Princípios. Isso. Então, isso não necessariamente tem a ver com a quantidade de tempo que essa criança fica no ambiente familiar. Né? A formação ela pode acontecer a todo momento e em qualquer lugar. Então, não existe um prejuízo nesse sentido, desde que o momento em que ela esteja com os pais, isso seja sempre trabalhado, não só na questão da conversa, né? Mas principalmente através do exemplo, do modelo, do dia a dia, da família, né? Então, essa educação ela vai acontecer independentemente do número de horas que essa criança esteja ali com os pais. Nessa questão do laço com a família, para aqueles pais que acabam não compensando esse tempo distante dos filhos, tem é prejudicial de alguma forma para a relação? Sim, o prejuízo acontece à medida que a criança sente falta desse momento, né? Porque para a criança, para o desenvolvimento integral, emocional, pensando no contexto, né, ali do dia a dia, existe essa necessidade do contato, da vivência com a família, que é
próprio da criança, né, do ser humano, e estar nesse contexto familiar, ouvir o retorno dos pais, compartilhar com os pais momentos, vivências, até ter um tempo onde ela possa sentar e relatar situações vivenciadas no dia na escola. Isso cria vínculos, né, afetividade, a criança se sente ouvida, acolhida, respeitada ali, então ela começa a entender que eu não estou aqui o tempo inteiro com os meus pais, mas existe um momento onde eu posso estar com eles e me colocar, me posicionar e me sentir também acolhida, amada, né, parte dessa família. Então, é muito importante que as famílias consigam se organizar e encontrar esse momento. Se não for possível isso todos os dias, né, diariamente, mas que na semana exista ali uma organização onde eles possam ter esse momento para ouvir, para conversar, como a Cris falou na pergunta anterior, né? Um momento de afetividade mesmo, né? De contato entre eles, e que eles possam fazer uma brincadeira, um jogo, ou simplesmente sentar à mesa juntos, né? Poder compartilhar ali o pai, a mãe, como foi o dia, a criança também. Isso já ajudaria bastante. Isso vale até para aqueles bem pequenos que ainda não brincam, não desenvolvem tão bem uma conversa? É que a afetividade, ela já começa a ser desenvolvida, acho que desde o momento da gestação, né? Esse vínculo, né, mãe, filho, e depois entra a figura aí paterna, né? Ele já vem sendo estabelecido desde o momento da gestação. Então, o que é importante para a criança é desenvolver esse sentimento de pertença, né? Por mais que tenha um cuidador, a figura materna é muito importante, né? A figura desse pai. E aí a gente fala não necessariamente a figura do casal, né? Porque hoje a gente tem famílias, né, que os pais são separados. Então, eu sempre falo que quem separa é o marido e a mulher, o pai e a mãe jamais, né? Então, a criança ela precisa desenvolver esse sentimento de pertença. Então, o sentimento de pertença não é na escola, né? O sentimento de pertença é na família, e isso independentemente do número de horas, né? Então, é a qualidade desse vínculo que a gente precisa cuidar, né? Que as famílias, os pais precisam cuidar. Tá, já. A gente volta daqui a pouco falando mais sobre esse tema. Sala de aula faz um intervalo, daqui a pouco tá de volta. Estamos de volta com o Sala de Aula, que hoje fala sobre a vivência das crianças em creche e escolas no período integral. Shirley, como tem que ser essa creche, essa escola? Qual o plano pedagógico dela para receber bem essa criança e, de certa forma, suprir aí a falta dos pais? A escola precisa pensar, né, num ambiente acolhedor para essa criança que vai passar o dia inteiro lá dentro. Precisa desenvolver propostas diferenciadas do momento que a criança fica no contexto, digamos, mais pedagógico, que é o momento regular da sala de aula. Então, oferecer nesse contraperíodo, onde ela vai ficar o restante do dia, atividades mais lúdicas, recreativas, né, com propostas mais concretas, onde a criança vai lidar ali com diferentes materiais, que quebre um pouco essa rotina do que foi a sala de aula, aquele momento mais direcionado, dirigido, para que ela também tenha liberdade, né? Para os menores existe a necessidade de um ambiente, de um momento onde ele possa descansar, ter o sono, né? A gente fala os menores na educação infantil, por exemplo, né? Até os 4, 5 anos, existe essa necessidade. Para os maiores, a questão do brincar, de explorar esse espaço, de ser um pouco do que ela poderia explorar se ela estivesse em casa, né? Não ter aquela rigidez que é mais próprio do momento de sala de aula. Agora, por mais acolhedor, por mais prazeroso, por melhor que seja pensado esse trabalho pedagógico, ela não vai substituir o ambiente da casa e da família. Cristina, quais seriam as brincadeiras ideais para essa criança? Nesse período que ela está lá integral, isso
São atividades diversificadas, eu acho que o principal é isso, para promover outros aspectos do desenvolvimento da criança, que não é só o cognitivo, que é um foco muito grande da escola hoje, mas outros aspectos, então o social, o afetivo, o motor, o da linguagem, né? Enfim, todos os aspectos do desenvolvimento. E atividades que a criança possa explorar também fora da sala de aula. Né? Então, explorar os outros espaços da escola, mediada, né, por um adulto em algumas situações, brincadeiras livres para que ela também possa criar, para que ela também possa ter aquele momento, né, em que ela vai se expressar. E uma coisa que eu valorizo muito é a questão do ócio. Né? O ócio não no sentido do não fazer nada, mas aquele ócio no sentido até para acalmar, para que essa criança possa entrar em contato, né, com consigo mesma e possa também desenvolver aquilo que a gente fala, que é a criatividade. Né? Então, o ócio, ele é criativo também, ele é importante, ele é necessário. Né? Então, ter mais atividades, eu falo que não é preencher a rotina da criança com aquela coisa, aquele monte de atividade o tempo inteiro para ocupar o tempo da criança. Deixar um período de descanso. Mas ela ter esse momento, sim, que ela tenha um pouco mais, menos acelerada. Né? Acho que isso é importante. A gente pode falar que todas as escolas e creches estão preparadas? Olha, no contexto que nós temos hoje, né, no Brasil, eu não teria muita tranquilidade em afirmar que todas estão preparadas, né? Algumas vezes nós recebemos até algumas famílias que nos procuram, de certa forma, aflitas, porque comprou uma proposta de período integral e que não acolheu ali a criança como deveria. Então, eu acho que ainda existe a necessidade de uma melhor organização, políticas educacionais realmente voltadas para esse projeto e proposta de educação em período integral, e escolas que realmente se adequem, né, e se ajustem para receber essas crianças dentro dessa forma que a gente acredita e que vai realmente somar ali no desenvolvimento da criança, seja social, emocional ou cognitivo, esse tempo que ela passa dentro da escola. E que profissionais essa escola tem que ter, compor no quadro dela, para um pai avaliar se ela realmente é boa ou não? Olha, é importante ter clareza da pessoa ali, da coordenação pedagógica, que normalmente é a responsável por fazer esse projeto, né, plano pedagógico, se concretizar, então que deve acompanhar o dia a dia, né, desse trabalho, o olhar ali do professor que está acompanhando essas crianças, um bom profissional, né, ou profissionais que vão estar com essas crianças nesse contraperíodo fundamental, que tenha uma boa formação, um bom preparo, para lidar com todas as questões que vão surgir aí no momento que a criança já está mais cansada, mais irritada. A orientação educacional, né, é fundamental também nesse processo, que acompanha bem de perto o comportamento dessa criança, como ela está, que sinais ela vem apresentando no dia a dia dentro da escola, de que alguma coisa pode ou não estar legal ou bem para ela, e fazendo esse contato com a família. Eu acho que, no geral, é isso. Eu acho que tem que pensar também na questão, no todo, aí no macro, profissionais, obviamente, de monitoria, cantina, que tem que acolher essas crianças, inclusive, na questão da alimentação, que tem que olhar com cuidado aí para uma alimentação adequada. Então, acho que esses são fundamentais. Os pais devem ir acompanhar a rotina da escola, ver a estrutura dela? Com certeza, porque é a parceria. Né? A criança que fica em período integral é justamente aquela criança que o pai, a mãe, enfim, não tem condição, né, de ficar com essa criança no período contrário ao período da aula. Então, esse acompanhamento é muito mais, não no sentido só da supervisão, né, mas é muito mais no sentido da parceria. E aí é que eu acho que entra aquela pergunta que a Shirley respondeu, né? Infelizmente, hoje nós temos escolas ou que estão
que fazem do período integral, na verdade, um prolongamento da sala de aula, então naquela coisa de vamos fazer mais para que a criança possa se desenvolver mais cognitivamente, ou aquelas escolas que fazem daquele espaço um espaço assim, ela vai ficar ali, né? Então deixa ela ali. Ela só não está em casa, então põe para assistir só filminho, põe para ficar só desenhando a tarde inteira, né? Então é mais aquela coisa assim, assistencialista, né? E não é esse o propósito de um período integral. Tem que ter um equilíbrio, então. Sim. Tá, joia. A gente volta daqui a pouco. Sala de aula faz só mais um intervalo, já que a gente está de volta. Voltamos com o Sala de Aula. Cristina, a gente vinha falando aí sobre a questão pedagógica, o que os pais têm que avaliar da criança na escola, se ela deve ou não ficar ali brincando o dia todo, se ela deve ficar estudando o dia todo. Tem uma idade ideal para ela começar a aprender coisas novas? Não. Todo momento é momento de aprendizagem, né? A criança, ela precisa, inclusive, dessa estimulação, ela precisa de experiências diversificadas, né? Eu falo que nós estamos aprendendo, acho que desde o momento da gestação, né? Então, assim, a todo momento e o tempo todo, a criança deve ser estimulada. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é que hoje em dia existe uma supervalorização dessa questão do cognitivo, né? Então, muitas vezes a família ou mesmo a escola acham que tem que bombardear essa criança com estímulos e com aspectos, né, de conteúdo. E, na verdade, não é isso, né? O aprendizado, ele acontece em todas as esferas, essa estimulação precisa acontecer, mas a gente também precisa lidar, né, com essa ideia de que mais, né, às vezes tem que ser um pouquinho menos, né? Menos ou é menos é mais. Então, é nesse sentido, não só da superestimulação, mas não existe um momento certo, né? Desde que a criança nasce, ela já vem sendo estimulada, ela precisa ser estimulada. Shirley, a gente falou muito sobre a escolha da creche pelos pais, mas depois que a criança já está lá, a participação dos pais, como que ela tem que ser para que ele não ultrapasse também ali a linha, interferindo muito no que a escola está passando para o filho dele? Olha, essa parceria, ela é necessária, deve ser constante e frequente, né? À medida que você escolhe determinada escola, né, onde você vai deixar o seu filho ali o dia inteiro, é fundamental que haja esse acompanhamento de todo esse processo. Então, que haja um diálogo, uma conversa da família com a escola para entender esse processo, para saber, inclusive, como tem sido esse dia a dia da criança. Normalmente, existem, né, momentos que a escola proporciona para as famílias, onde eles são chamados para uma troca, para uma conversa, que pode ser um momento específico de reunião, né, com os pais, ou um momento fora do contexto de reunião ali de calendário, onde a escola também sinta a necessidade. Então, essa troca, tanto da escola, percebendo alguma questão ali no dia a dia da criança, chamar e trazer a família para esse momento e tentar entender o processo, o que está acontecendo, tem algo diferente acontecendo fora do ambiente escolar que possa estar trazendo esse tipo de situação para a criança na escola. E também da família para entender o dia a dia, como acontece, o próprio desenvolvimento da criança, as reações dela aí diante desse dia a dia na escola o tempo todo. Então, essa parceria a gente acha fundamental, né, para que esse processo, esse desenvolvimento e esse dia a dia da criança na escola seja realmente produtivo e traga benefícios para todos. Tá, a gente já está terminando. Cristina, tem algum recado aí para os pais sobre esse assunto? A importância da relação de confiança, né? Eu acho que o que fica mais evidente, né, é a necessidade dessa parceria
E a parceria só se estabelece com uma relação de confiança. Então, quando a gente fala, né, no sentido do acompanhamento, né, da parceria, aí a gente está pressupondo o diálogo. Né? Então, eu falo, as coisas têm que se complementar, a escola e a família, né? Pelo bem comum que é a criança. Então, para isso, precisa ter muita confiança e baseada aí em cima de muito diálogo, de muita conversa. Tá, já, Shirley? Recado final? Vou finalizar com a mesma, reforçando aí a ideia da Cris, né? A parceria envolve diálogo, né? Dos dois lados, o envolvimento mesmo, a preocupação da família em estar presente não só quando surge um problema, mas no dia a dia, quando as coisas estão bem ou quando de alguma forma eles percebem que também está diferente, não está tão legal. Então, essa parceria é fundamental, não só no contexto da criança que fica o período integral, mas para todo o momento de sala de aula e do infantil ao ensino médio, ela é fundamental para o desenvolvimento das crianças, dos alunos. Tá, já, gente. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Nós agradecemos. Esse foi mais um Sala de Aula. A gente se vê semana que vem.